Vamos agora ao Podemos para acompanhar, porque também está a decorrer uma conferência de imprensa e a nossa colega Cremilda Cumaio está no terreno, portanto, a dar cobertura a este evento. Vamos acompanhar. Alguma resposta deste nível para que a justiça se reponha ao Partido Podemos e o seu candidato, respeitando aquilo que foi o direito e a liberdade dos cidadãos em votarem, portanto, no partido e no seu candidato. Se esses aspectos não forem respeitados, bom, penso que o povo saberá o que fazer, porque, como sabemos, este processo eleitoral em Moçambique não é apenas de um partido, é do povo moçambicano. Aquele povo que no dia 9 correu às urnas e depositou o seu voto na direção daquilo que deseja. E se esse aspecto não é respeitado, e se o processo eleitoral em Moçambique não responde à democracia, então teremos que encontrar outros mecanismos para que a justiça se reponha neste país. É fundamentalmente isso que eu queria partilhar convosco, mas estarei aberto para uma e outra questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos cerca de 50%, portanto, do distrito até aqui, porque o processo de apuramento intermédio continua, não é? Em 50% já temos, portanto, o resultado dos distritos e eles não correspondem efetivamente àquilo que são atas e editais que nós temos. Nós fizemos um esforço tremendo ao longo da preparação das eleições, por forma a colocar, apesar mesmo das dificuldades logísticas que nós tínhamos, colocar nossos elementos, delegados de candidatura, em cada canto deste país. Do ponto de vista de preparação deste processo, fizemos, de facto, o que a lei, o que nos cabe, mas não fomos cedidos credenciais em muitos distritos. Os distritos, ou seja, o STAI, a Comissão Nacional de Eleições, sobretudo, simplesmente recusou nos dar credenciais em muitos pontos deste país. Cambucona, como sabe, na cidade de Maputo, nós tivemos cerca de 260 tal credenciais, fomos chamados para ir receber credenciais, depois de receber credenciais, metros depois, o nosso mandatário foi assaltado e levado credenciais. Tivemos que recorrer no dia seguinte ao distrito para que, através das cópias que tinha, nos entregasse essas cópias para que pudéssemos aceder às mesas e fiscalizar. Não fomos cedidos. Durante os 2 dias de reflexão, estávamos a trabalhar para que recuperássemos essas credenciais, não fomos atendidos e tivemos que perder assistência a essas mesas, portanto, na cidade de Maputo. Só para repararem, se já existem credenciais e foram roubadas, e a instituição tem cópias para nos entregar, o que custava naqueles 2 dias nos entregar pela justiça do processo eleitoral? Mas não nos entregaram. Era mesmo um processo para impedir que nós tenhamos capacidade para chegar lá fiscalizar as eleições. E aconteceu em muitos outros pontos deste país. Mas mesmo assim, em colaboração com os outros partidos, conseguimos ter editais originais que nos permitem efetivamente colocar a disputa judiciária neste processo. Outra pergunta, tinha ramificações a sua pergunta. Sobre exatamente os processos judiciais. Sim. Nós, neste momento, ainda de termos pouca crença com as instituições que administram o processo eleitoral, não os tribunais, alguns tribunais de facto trabalham, por isso que nós confiamos ainda receber pelos tribunais para ver o que é que vão dizer e ali onde notarmos de fato a justiça está aí, nós respeitamos, mas onde notamos de fato que a justiça não está sendo feita, como eu disse, no fim iremos encontrar qual é o caminho melhor para que este povo continue de facto a lutar pelos seus direitos e liberdades. Neste momento não posso dizer, porque essas coisas não dependem do presidente do Podemos, mas nós somos um partido, teremos que nos consertar. Como estava a dizer, há muita gente que está nas províncias, espera que posições tomamos, porque aquilo que está a ser pronunciado mesmo no distrito não corresponde totalmente à verdade. Os que estão lá, que participaram no processo, entendem e conhecem muito bem o que aconteceu no dia 9,
Mas aquilo que está a ser pronunciado agora não corresponde à verdade eleitoral. Por isso, teremos também que voltar a dizer a essas pessoas, com relação ao que aconteceu no terreno, o que deve-se fazer, qual é o passo que deve-se fazer. Mas uma coisa posso assegurar, que nós não vamos ter mais paciência, para continuar a permitir que indivíduos com que vivemos com eles continuam a nos humilhar e continuam, portanto, a estragar a democracia neste país. Olha, eu, quando comecei a acompanhar o processo nos primeiros momentos da contagem eleitoral, até mesmo, digamos, no dia seguinte, fiquei com a impressão, não exata, claro, ninguém pode ter, mas fiquei com a impressão de que nós teríamos, portanto, alguma maioria na Assembleia da República, não é? Fiquei com essa impressão. Em muitos lugares, o nosso candidato e o próprio Podemos, o partido Podemos, estavam em vantagem, não é? Portanto, fiquei seguro de que, num país onde as coisas são justas, o Podemos não teria dificuldade de estar com maioria na Assembleia da República. Não posso agora numericamente dizer quantos, mas teríamos uma maioria capaz de poder trazer os valores que nós queremos que sejam trazidos, portanto, para a administração do processo legislativo em Moçambique. Eu penso que não é especificamente uma autoproclamação, é com evidências, não é? Reparemos uma coisa, quando, aliás, o legislador colocou-nos a condição de podermos acompanhar cada passo da votação, não é? E os nossos representantes em cada mesa, portanto, da Assembleia de Voto, saem com editais e atas. Estas atas são oficiais, são de instituição oficial. É com base numa contagem paralela que nós temos, né? Repito, baseado nessas atas, que eu posso me afirmar que eu sou o vencedor, ou eu perdi. Porque os documentos que eu recebo são oficiais. A narrativa que se passa de que, olha, temos que esperar por instituições credíveis, etc., para anunciar os resultados, eu penso é apenas para formalizar. Mas o conhecimento de que eu ganhei ou perdi está logo conosco, porque eu estou na mesa e recolho os dados comigo. E eu penso que é nesta base que o nosso candidato se pronunciou. Porque temos evidências de alguma forma, de que nos dão alguma vantagem. Não pode, por exemplo, que os papéis que nós recebemos na mesa de voto, depois de estarem conosco, não são mais oficiais, não é? E eu contabilizo, ainda que o processo leve 15 dias ou 20 para ser validado, para ser reconhecido como tal, mas os papéis que eu tenho, que acredito que são legítimos, me dão capacidade para dizer que eu estou na vitória ou não estou, não é? Portanto, o outro processo é só a formalização, mas não é o conhecimento de que eu produzi no local. O conhecimento de que eu produzi já está comigo. Porque senão o legislador não colocava lá os partidos políticos, os seus representantes, e receberem documentos oficiais do STAE, da Comissão Nacional de Eleições, ou da Comissão Distrital, que estiver na mesa. Então, a partir daí eu sei o que é que sou. Não é? Então, estar às vezes contra quem se pronuncia, digamos, antes ou depois, pode estar só contra, se calhar, todo o maquiavelismo que esteja a acontecer, a ocorrer, para que depois aqueles que dizem os resultados dizem o contrário. É verdade que eu não posso ir à presidência da República sem toda uma formalização, mas atenção, o conhecimento de que eu ganhei ou perdi, eu tenho. É por isso que alguns partidos políticos levantam-se cedo e vão abraçar quem ganhou, antes da oficialização, porque eles sabem dos números que foram produzidos por entidades oficiais. Nós estamos, como disse, portanto, na dianteira, pelo menos por aquilo que já apuramos, e eu disse, não estamos a 100% do processo, mas estamos, portanto, na dianteira. Aguardamos, de facto, que 100% possamos completar. Mesmo o candidato, quando falou, disse que não tinha 100% ainda, não é? Mas, por aquilo que nós temos, os dados, antes de serem falsificados pelas comissões distritais de eleições, nós estamos sim na dianteira. Estou a falar de dados oficiais, não esses falsificados. É por isso que queremos, no fim,
que aquilo que cada distrito pronuncia como resultado final, intermédio, não é, possa nos provar com editais que nós temos. Sim. Não queremos ver aquela situação em que, quando se procura provas, já não há instituição capaz de produzir as provas. Porque se a justiça existe, então cada número que é colocado tem que ser fundamentado com evidências, para que o povo acredite que aquilo que depositou é o que está a ser, de facto, pronunciado pelos tais órgãos competentes. Muito obrigado. Olha, o problema fundamental, mesmo na presidência do Podemos em que estou, não é muito o lugar ou a pessoa. É todo um conjunto de valores e princípios que nós queremos introduzir no país, não é? O Venâncio Mondlane, até aqui, não é membro do Partido Podemos, penso que vocês todos sabem. Assinamos um acordo muito bom, praticamente que visava garantir que os objetivos do povo moçambicano de poder ter um partido, uma força concorrente à altura, mas também que traga depois mudanças profundas na forma como governamos o nosso país, se efetivem, é na base disso que nos juntamos. Agora, o acordo também estabelece mecanismos depois do futuro, de estruturação do partido, etc, etc. Nós, como Partido Podemos, estaremos muito abertos dentro dos órgãos que nós temos. Se o Venâncio Mondlane, por exemplo, efetivamente ser membro do partido, pode muito bem ser presidente do partido, porque os órgãos poderão votar nesse sentido, não é? Mas, como digo, os órgãos poderão decidir nesse sentido. Não está aí a disputa entre nós como lugar. Aliás, para aqueles que sabem, o Forquilha começou este processo em 2019, quando fundamos o Podemos, não é? Nunca me candidatei nem para nenhum cargo público. Eu sou apenas presidente do partido. A minha missão é construir o viveiro dos homens, digamos, com alguma integridade para poderem gerir este país amanhã. Porque se temos uma governação sem valores, efetivamente, que vem de um partido, que é aí onde estou, e aí penso onde está a minha missão de construir valores, não é? O partido me colocou lá e estou lá. Esta vez também óbvio, portanto, temos candidato à Assembleia da República e a vários níveis. Eu não sou nenhum candidato, não porque não pudesse o fazer, não é? Porque o objetivo fundamental não é o cargo que eu ocupo, não é? O Venâncio, como qualquer outro que possa carregar efetivamente estes valores, os objetivos que nós queremos, pode ser presidente do Podemos, pode ser presidente do Podemos, não é? Assim como o Podemos, se não concorresse à Assembleia, à Presidência da República, poderia também apoiar o outro partido que achasse que está, de facto, preparado e, de facto, com manifestos que correspondem àquilo que são os anseios que nós advogamos. Aí não está a questão nenhuma. Para os que conhecem o Forquilha, nunca foi ambicioso nesse lugar. Nós temos uma parceria muito boa com o Venâncio Mondlane, não é? E devo vos dizer que o nosso acordo é mesmo com base em compatibilidade de visão de governação, de valores, de princípios, e até aqui estamos, de facto, muito bem. E, depois desse processo, tudo pode se determinar, como estava a dizer, a reestruturação do partido, há outros mecanismos que o acordo prevê e vamos, de facto, gerir. Por exemplo, ainda que não me perguntem isso, mas, a partir destas eleições, dos resultados que estamos a ter, de facto quer dizer que nos próximos 5 anos nós estamos juntos. Quer dizer, com o Venâncio, os seus seguidores, o Podemos, etc, etc. Não é? Tudo que faremos, nós do Podemos, pelo menos enquanto eu estiver no poder, porque ele também quer ser presidente, né? Pelo menos enquanto eu estiver no poder, não é? Vamos fazer tudo por tudo para que na gestão da instituição, esse Podemos, as coisas corram de forma inclusiva, de forma participativa, para que nós todos nos sintamos produtores destes valores, não é? Digo o Podemos e o Venâncio Mondlane e todos os outros seguidores, sem alguma tendência de separação ou de disputa sobre o lugar. Porque uma das coisas que tem nos atrapalhado muito e tem sido muito aproveitado por quem está a governar o país são nossas disputas internas. Disputamos e esquecemos dos valores mais altos, que é daqueles que queremos para a governação deste país. E no Podemos estaremos a trabalhar efetivamente para que isto não aconteça, para que sejamos mais unidos, para que sejamos mais à frente. Também, como sabe, temos muitos
muito processo educacional aqui a colocar nos nossos membros e na população moçambicana do que significa mesmo ser partido político. Ao longo dos últimos anos, nós aprendemos só de um único partido político, que é a Frelimo, o que é ser partido. E aqueles valores que tem, tão distorcido, tão desnecessário, tão inocível para um Estado, é que estamos a seguir. Podemos ter membros que pensam ser do partido político que ganha as eleições é para ocupar o lugar no Parlamento e ter dinheiro só para a minha família, isto sim, também. Mas se é isso o mais importante, não é? O ser membro do Podemos é estar mais perto do poder para eu poder puxar as minhas coisas, ou porque para eu ter minha empresa adjudicada por governo, levar. Há muitos valores que foram neste momento encaixados pelos moçambicanos que não são corretos, que nós temos que desconstruir ao longo do processo. Temos que para que tenhamos de facto um país com valores que nós desejamos. Este é um processo também interno que nós temos. Não podem pensar que o fato de estarmos neste movimento, todos nós somos imaculados, somos santos. Há um conjunto de trabalho e nós temos já visão neste processo. Portanto, há um conjunto de transformações aqui que não só terminam no estarmos no governo, porque o governo, alcançar o governo para mim é um objetivo intermédio desta caminhada, mas o objetivo final é que este povo se sinta bem. Este povo seja bem servido. Este povo sinta que aquele partido me representa. Se estou em casa, eu, de facto, estou sendo representado. Este é o objetivo final. Então, há um conjunto de coisas. Prefiro fazer muito parte dessa escola, digamos, de formação de moçambicanos, exatamente para os valores que almejamos, do que, se calhar, disputar muito em lugar. Aliás, para dizer que não há disputa nenhuma de lugar entre mim e o Venâncio, e continuaremos, portanto, a fazer, não só com o Venâncio, como muitos outros com visão que poderão estar conosco. Portanto, não haverá problema nenhum aí. Cremilda, é Cremilda que perguntou, né? Cremilda, sim. Cremilda, eu conheço. Sim. E termina desta forma a conferência de imprensa a segunda-feira aqui no Partido Podemos, onde esteve a esclarecer o presidente desta agremiação política que os resultados que estão a ser neste momento avançados não correspondem à verdade. E naturalmente o Podemos, bem como o candidato que está a suportar Venâncio Mondlane, neste caso, que é o partido que está a suportar a candidatura de Venâncio Mondlane, não vão concordar com esta situação e que inclusive já foram sim, já avançaram aqui com alguns recursos para poder reverter este cenário, acreditando que trata-se aqui de uma manobra, Ernesto Martinho, para poder acomodar os interesses do Partido Renamo, por forma a conseguir permanecer como o segundo mais votado. Deixou também ficar claro Albino Forquilha que não tem pretensões, provavelmente, ou ambições de um dia chegar à presidência e que estaria aberto naturalmente, chegando a algum consenso com Venâncio Mondlane, para que este possa ser o número 1 do Partido Podemos. A conferência de imprensa terminou, isto é que nos permite trazer até estas alturas, e quando se justificar, naturalmente voltamos a entrar em direto com muito mais atualizações.